Graças a todos que estão participando, aqueles que vão participar deste estudo da carta aos Hebreus. Nós vamos ler hoje Hebreus capítulo 3. Hebreus 3, como é um texto relativamente longo, de 19 versículos, mas ele é um texto único, nós vamos nos esforçar para fazê-lo neste estudo de hoje, né? Então, nós vamos começar a leitura de Hebreus 3, de 1 a 19. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso, me indignei contra essa geração e disse: estes erram sempre no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Eles também não conheceram os meus caminhos e sempre erram de coração. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu repouso. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nós nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido se rebelaram? Não foram, de fato, todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Que Deus nos abençoe no estudo deste capítulo, que Ele nos permitiu ler e ter na nossa disposição hoje, na nossa Bíblia, para podermos estudar segundo a graça de Deus, segundo a misericórdia de Deus. E nós vamos orar neste momento, pedindo que Deus nos abençoe.
Pai Celestial, nós te agradecemos por estarmos reunidos, ainda que não presencialmente, mas nós te louvamos pela oportunidade de virtualmente estudarmos juntos a tua palavra. E te agradecemos, porque o Senhor tem ensinado o nosso coração a ser temente ao Senhor, observando a tua palavra e observando todas as obras que o Senhor realizou para a nossa redenção. Obrigado pela vida de cada irmão, de cada pessoa que vai participar ainda. Dirige-nos neste estudo e perdoa as nossas falhas, os nossos pecados. Nós oramos agradecendo ao Senhor por todas as bênçãos na vida de cada um dos participantes, como o Senhor tem sido bondoso e misericordioso para com todos nós. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. O texto é um texto muito denso, mas nós vamos tentar entender aquilo que está sendo dito pelo autor da carta aos Hebreus. Nós temos estudado esta carta e nós temos visto que é difícil a gente saber exatamente quem é o autor dessa carta, né? Muitos insistem em que seja o apóstolo Paulo o autor intelectual da carta e Lucas teria sido aquele que traduziu a carta depois do hebraico, que Paulo utilizou, para o grego, visto ser o grego desta carta, um grego de altíssima qualidade. Então, Lucas seria considerado, nesse caso, como autor. Mas isso não é algo determinado, isso não é algo realmente estabelecido como verdadeiro. São teorias, né? Assim como a teoria de que Priscila e Áquila, ou Silvano, ou Barnabé teriam escrito essa carta também, nós não podemos afirmar com toda a veemência. Mas as ideias são muito parecidas com as ideias do apóstolo Paulo, né? Então, nós podemos estudá-la sem ter qualquer reserva, porque quem quer que seja que foi o escritor da carta ou o mentor da carta, é gente que foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus sob a supervisão de um dos apóstolos. Então, nós podemos entender que verdadeiramente temos a palavra de Deus na nossa frente, estudando aquilo que Deus mandou que fosse escrito para nossa edificação, principalmente para a edificação dos cristãos judeus, né? Aqueles judeus que se convertiam do judaísmo para o cristianismo e que aqui, nessa circunstância, estavam tendo dificuldades em permanecer, tanto no cristianismo como no judaísmo, por causa das perseguições, tanto de judeus como de romanos. E eles estavam, então, sem saber aquilo que eles fariam. E a tentação, então, foi voltar para o judaísmo para serem aceitos novamente na religião judaica, mas o autor está dizendo exatamente que, se eles voltassem, eles estariam renunciando à operação da graça de Deus e voltando à prática da lei, o que seria algo que não coaduna com o Evangelho e algo que demonstra que eles tiveram incredulidade naquilo que Deus ofereceu de graça, conforme a promessa que foi feita a Abraão, Isaque e Jacó. Então, seria uma renúncia consciente ao cristianismo, né? Então, antes, eles estavam tentados a isso. Não se diz na carta
que eles voltaram para o judaísmo. Disse que eles estavam sendo tentados a voltar. E o autor está demonstrando para eles que não era uma coisa conveniente, não era algo importante, que era algo importante de ser evitado, para que eles não deixassem de lado, não deixassem a graça do Senhor de lado, né? Então, é algo que nós entendemos que não chegou a ocorrer por causa das advertências que o autor da carta fez a esse grupo de cristãos. E eles permaneceram, então, pelo estímulo dessa carta, permaneceram firmes na presença de Deus. Mas, como nós vimos no estudo passado, o autor sagrado demonstra que era necessário que Jesus, o Senhor Jesus Cristo, tomasse a forma e a natureza humanas, carne e sangue, né? Para quê? Para que a sua morte física, com ela, na sua morte física, ele destruísse aquele que tem o poder da morte, ou seja, é o diabo que veio para roubar, matar e destruir. O autor, então, está batendo firme nessa tecla, que havia necessidade da encarnação de Jesus, porque somente uma pessoa em carne e sangue, ou seja, com natureza também humana, e que poderia viver humanamente na condição de ser humano e vencer na condição de ser humano ao diabo e Satanás. E era somente Jesus que podia fazer isso, porque foi o único que não teve pecado, não é o único que é de natureza humana perfeita, que não se submeteu ao pecado. E, portanto, ele pôde vencer a morte e vencer o diabo e vencer que veio roubar, matar e destruir e vencer a, aquela situação de, de, de morte que o diabo queria implantar, né? Queria fazer na vida dos seres humanos, né? Jesus mesmo disse que ele veio matar, roubar e destruir. Bem, então, porque é por meio dessa morte de Jesus que nós experimentamos, né, a ressurreição. Por meio da morte de Jesus, ele venceu a morte e, por meio da ressurreição, Jesus venceu a morte e ele então pode socorrer a todos aqueles que têm pavor da morte, aqueles que estavam amedrontados, estavam sujeitos à escravidão da morte, né? Estavam sujeitos à escravidão da morte. Então, o, o autor da carta aos Hebreus deixa bem claro isso, nós vimos isso na semana passada. Cristo veio então com autoridade e veio com poder e veio com poder. E, deixa eu ver quem quer participar aqui. Veio com esse poder, ele venceu a morte na cruz do Calvário, ele foi capaz de, desta maneira, tornar-se competentemente o nosso Salvador, o nosso Senhor, o nosso Deus eterno que deu a sua vida por nós e retomou essa vida na ressurreição. Então ele veio com autoridade e poder e sua morte física não foi casual. Jesus não morreu casualmente, mas ele veio com decidido
a, eternamente, né? Essa decisão foi uma decisão antes da fundação do mundo e pela vontade, e não foi a vontade dos romanos que o crucificaram, que não foi pela vontade deles que ele foi morto. Eles mataram realmente Jesus, os soldados romanos o crucificaram, mas o Jesus foi entregue aos soldados romanos pelos judeus. E não, mas a Bíblia diz que, embora eles sejam responsáveis diante de Deus pela morte de Cristo, a morte de Cristo foi decidida pelo próprio Jesus. Ele decidiu na eternidade, antes que o mundo existisse, ele já havia esse plano eterno de redenção, porque Deus é conhecedor de todas as coisas, e ele veio então no tempo oportuno, no tempo certo, na plenitude dos tempos, conforme nós já vimos em outros estudos no livro de Gálatas. Ele veio na plenitude dos tempos para fazer parte desse plano eterno estabelecido antes da fundação do mundo, de salvar os pecadores pela morte redentora do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não veio salvar anjos. O texto que nós vimos na semana passada mostra isso claramente, né? Que ele não veio salvar anjos, né? Não veio, mas veio salvar homens. Ele não veio salvar os anjos que se perderam, né? Os anjos que desobedeceram e que são demônios agora aos cuidados, sob o domínio de Satanás, mas eles vieram, Jesus veio para salvar os homens, os filhos de Abraão. Quais os filhos de Abraão? São só os descendentes carnais de Abraão? Os descendentes físicos de Abraão? Não. Todos aqueles que exercem fé semelhante à fé que Abraão exerceu. Todos aqueles que exercem fé semelhante à fé que nós aprendemos na pessoa de Abraão, né? Que creu em Deus e a isso lhe foi atribuído como justificação. Então, o objetivo da encarnação de Jesus, entre outros, foi o de dar a nós, em Cristo, um fiel sumo sacerdote. Então, o autor da carta está dizendo aos hebreus isso. Ó, o propósito divino de mandarem seu Filho ao mundo, da encarnação de Jesus Cristo, é fazer-nos, dar-nos um sumo sacerdote em tudo semelhante aos irmãos. Ou seja, um sumo sacerdote da mesma natureza dos irmãos, e para que ele pudesse exercer misericórdia e fazer propiciação pelos pecados do povo, oferecendo não mais cordeiros mortos, né? Cordeiros vivos que eram mortos no sacrifício, mas como um cordeiro imaculado, oferecendo-se a si mesmo como propiciação pelos nossos pecados e pelo povo, pelos pecados do povo. Essa expiação, né? Isso a ação do sangue de Jesus que nos reconcilia com Deus. Então, a propiciação é o ato pelo qual Deus Jesus, né? Melhor dizendo, a propiciação é o ato pelo qual Jesus torna favorável a nós a justiça de Deus. Nós éramos todos condenados e estávamos determinados a ser mortos pela nossos pecados, né? Paulo fala isso aos Romanos, dizendo que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e o salário do pecado é a morte. Então, todos nós estávamos determinados à morte, como ainda estamos, só que nós vamos ressuscitar, né? Então, esses que estavam condenados à morte, Deus propiciou
em Jesus a sua justificação, tornou favorável a eles a justiça divina e fez, praticando assim, faz a remoção dos nossos pecados. Nossos pecados são lançados no mar do esquecimento, né? Conforme a palavra de Deus nos diz. E pelo sacrifício de Jesus que satisfaz a ira de Deus, né? Que satisfaz a justiça de Deus. Então, essa é a expiação. E a nossa reconciliação, o fato de que nós éramos inimigos de Deus por causa exatamente desta situação pecaminosa. Mas retirado o nosso pecado e afastado de nós toda a maldade, nós fomos reconciliados com Deus. Ou seja, em Cristo nós nos tornamos novamente amigos de Deus e mais do que amigos agora, nós fomos adotados na família de Deus e somos agora filhos de Deus, porque Deus operou desta maneira no Cordeiro Imaculado que se ofereceu a si mesmo como o Cordeiro que tira o pecado do mundo, né? Aquele Cordeiro que veio dar a sua vida para que todos aqueles que nele crescem fossem salvos. Naquilo em que ele mesmo sofreu, Jesus sofreu, ele pode, porque ele veio em carne, ele padeceu não só sofrimentos, como padeceu tentações. Jesus foi tentado, né? Nós sabemos disso, o próprio Satanás o tentou e em várias circunstâncias ele foi tentado. E sendo vitorioso na natureza humana, ele foi vitorioso sobre essas tentações. E por isso ele pode nos socorrer. Quando eu sou tentado, e o apóstolo, o autor da carta, estava dizendo aos crentes judeus que naquilo que Jesus foi tentado, em todas as áreas da sua vida, ele foi tentado, todas as áreas de Jesus foi tentado, ele pode socorrer aqueles que são tentados também. Por quê? Porque ele passou pelo sofrimento e ele entende perfeitamente aquilo que se passa conosco no momento de tentação. E isso significa que Jesus é aquele que pode socorrer os que são tentados, como propiciação pelos nossos pecados, né? Que é a satisfação da ira de Deus pela morte de Cristo. No texto que nós lemos hoje, nós temos algumas verdades que estão demonstradas aí. O primeiro aspecto é que o autor da carta demonstra a superioridade de Cristo sobre Moisés. Os judeus tinham Moisés em altíssima conta, né? Se nós nos lembrarmos das discussões dos fariseus com Jesus, nós vamos ver que os fariseus exaltavam Moisés, né? Exaltavam a lei mosaica e o próprio Moisés acima de qualquer outra pessoa. Mas Jesus está sendo demonstrado aqui como alguém superior ao próprio Moisés. Por quê? Porque ele está, o autor está se dirigindo a judeus cristãos e os chama de santos irmãos. Eles são irmãos em Cristo. Eles são irmãos duas vezes, porque são judeus e são crentes em Cristo. Irmãos separados por Deus, pelo Evangelho, e que constituem a casa de Deus. É interessante isso, né? O autor da carta está dizendo que Deus não habita
em casas feitas de material perecível, né? Feita de material de alvenaria ou de madeira, feita de qualquer outro tipo de material, de ferragem, etc. Mas Deus habita em pessoas. E ele está dizendo isso aqui. Irmãos, nós somos separados por Deus pelo Evangelho e constituem a casa de Deus. Deus habita naqueles que foram separados para Ele pelo Evangelho. O Evangelho fez essa operação. Que operação? Essa separação dos homens de Deus. Nós não somos melhores do que os outros homens, né? O autor está dizendo aos judeus: nós não somos melhores do que as outras pessoas, mas Deus nos separou para Ele, ou seja, Deus teve prazer em nós e mandou Jesus Cristo exatamente aqui para nos separar para Ele. Por isso nós somos irmãos e irmãos separados por Deus, pelo Evangelho, e que constituem a casa de Deus, onde Deus habita. Deus habita os crentes. Por isso a importância da congregação, a importância de congregarmos, a importância de ter um local, né, uma igreja local, onde nós nos reunimos, porque não há salvação, não há cristianismo de indivíduo, né? O cristianismo é coletivo. A salvação é individual, mas depois que você é salvo, você é inserido no corpo de Cristo. E no corpo de Cristo você é membro dos outros. Então, não há nada correto nessa situação de ficar sem congregar, porque verdadeiramente é na congregação que se manifesta verdadeiramente o corpo de Cristo, né? E ali é onde Deus se manifesta por meio do Espírito Santo em cada um de nós. O Espírito Santo habita cada um de nós e habita todos nós ao mesmo tempo, né? Habita cada um e todos ao mesmo tempo. E utiliza-se de dons espirituais dados aos irmãos para que todos cresçam, se desenvolvam e se tornem aptos a ser testemunhas fiéis desse evangelho. Então, o autor está demonstrando isso, né? A superioridade de Cristo, porque Cristo constituiu uma casa para Deus, né? Essa casa são os crentes. E, conforme Paulo ensinou os Efésios, os crentes constituem um edifício onde Deus habita por meio do seu Santo Espírito. Isso que nós acabamos de mencionar. E ele também apresenta Jesus como o apóstolo, e o apóstolo principal, maior, o sumo sacerdote de nossa confissão. Então, Jesus é verdadeiramente o apóstolo, né? Isso não quer dizer que não haja outros apóstolos. Os apóstolos existem, foi Jesus quem os escolheu, e os apóstolos representam Jesus, né? Os apóstolos chamados por Jesus tinham a autoridade que ele lhes concedeu, semelhante à dele, de Jesus. Então, ele é o maior apóstolo e o sumo sacerdote da nossa confissão. Ele é maior do que qualquer sacerdote da nossa confissão. Ele é fiel a Deus. Jesus foi fiel a Deus, porque Deus o constituiu do mesmo modo que Moisés. Como Moisés foi fiel, digno de maior glória do que Moisés, Jesus é. Porque Moisés era servo, porquanto Moisés foi um servo que Deus estabeleceu provisoriamente sobre o povo de Israel, né? Mas Jesus Cristo é Ele mesmo o construtor da casa. Moisés foi constituído sobre a casa de Israel como um servo para cuidar da casa. Mas Jesus Cristo
ele não é servo, ele é o próprio construtor da casa. Então, ele é maior do que Moisés, e Moisés era verdadeiramente servo dele, né? E embora Moisés tenha sido fiel, ele foi apenas um servo. Moisés foi um homem extraordinário, mas ele foi apenas um servo de Deus. Ele estava cuidando do povo de Deus e, ao mesmo tempo, testificando das coisas que viriam depois, que seriam anunciadas pelas Escrituras, pela lei, pelos salmos e pelos profetas. Jesus mesmo disse isso, né? Que a lei, os salmos e os profetas falaram dele quando ele estava conversando com aqueles dois discípulos no caminho de Emaús. Ele disse isso para eles. E Cristo, então, é superior a Moisés e ele é filho. Ele é filho. Moisés não era filho, Moisés era servo. Ele é o filho. Ele é construtor como o pai e herdeiro dessa casa. Interessante, né? Que Jesus é ao mesmo tempo construtor da casa junto com o pai, construtor da, da igreja junto com o pai, e, ao mesmo tempo, ele é herdeiro desta casa, né? Ou seja, Jesus tem como herança a própria igreja. A igreja é uma herança para Jesus. O escritor define, então, gloriosamente a casa. Ele diz que a casa somos nós. A casa somos nós os cristãos. Ele está dizendo, nós, não os judeus. A casa somos nós, né? Cristãos. Desde que guardemos até o fim, mesmo conforme o ensino da palavra, em face de sofrimentos, perseguições, morte, né? Mesmo em face de todas essas dificuldades, nós temos a ousadia de crer firmemente na pessoa de Cristo. O autor, então, está ensinando que nós permaneceremos firmes nesta crença, nesta condição de filhos de Deus, permanecendo firmes, crendo firmemente em Cristo e tendo a exultação, a alegria sem fim, que se fundamenta na viva esperança. Na viva esperança. Esperança do quê? Na esperança escatológica, aquela esperança do cumprimento das promessas de Deus no reino vindouro do Messias. Então, o autor está mostrando para os crentes judeus que eles deveriam manter firmemente a esperança de que tudo aquilo que foi prometido nas Escrituras vai ocorrer no tempo do retorno de Jesus e da implantação do seu reino de 1000 anos neste mundo. Mas o autor também faz advertências ao povo. Quais as advertências que ele faz ao povo judeu? Aos judeus que se converteram a Cristo, aos judeus cristãos. A primeira delas é aplicando a palavra dada aos antigos à situação atual. O autor transporta aquilo que aconteceu com os antigos, que foi registrado no Velho Testamento, para a situação atual. Ele diz que aquilo que foi escrito para os antigos é um tipo de advertência que é dada para todos quantos creem no Senhor Jesus. Então, o Espírito Santo está dizendo aos judeus cristãos, por meio daquilo que foi dito aos antigos, a mesma coisa. Então, ele levanta essa questão e mostra assim que
há um aviso. Esse aviso é o seguinte: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Essa palavra foi dita lá para os antigos, quando eles saíram do deserto, saíram do Egito e andaram pelo deserto. E Deus falou com eles, né, por meio de Moisés, que eles iriam entrar na terra prometida. E os espias foram mandados para a terra prometida, para ver a terra, para espiar a terra, para entrar na terra, analisar aquilo que era melhor, como eles fariam para tomar a terra. E eles, 10 deles, né, voltaram com muito temor, com muito medo, e incutiram esse medo na cabeça do povo de Israel. Apenas Josué e Caleb demonstraram coragem, demonstraram ânimo e estimularam o povo. Mas o povo ficou com o coração endurecido, o povo ficou sem crer na palavra de Deus. Por essa razão, Deus não permitiu que todo aquele povo que saiu do Egito, de 20 anos para cima, né, entrasse na Terra Prometida. Então, morreram no deserto todos os israelitas de 20 anos para cima, até 60 anos, né, passaram 40 anos no deserto, andando até que todos aqueles que saíram do Egito e que foram incrédulos não entraram na terra. E apenas Josué e Caleb entraram na terra prometida daqueles que saíram do Egito. Então o Espírito Santo estava dizendo aos judeus cristãos, né, a mesma coisa que ele tinha dito aos judeus lá no tempo do deserto, 2000 anos atrás. E hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. O povo de Israel desafiou a autoridade de Deus, rebelando-se no deserto. Isso, se alguém quiser ver depois, está no livro de Números, nos capítulos 14 até 21. É a história dessa rebelião. A consequência dessa rebelião do povo de Israel foi a impossibilidade de entrar na terra prometida, passando 40 anos peregrinando no deserto, andando no deserto de um lado para outro, até que toda aquela geração morreu. Então foi assim que Deus puniu a incredulidade, não permitiu que eles entrassem na terra prometida. Eles tentaram a Deus, colocando Deus à prova. Desta maneira, Deus agiu justamente e misericordiosamente também. E Deus jurou que eles, os judeus que duvidaram da palavra dele, que eles não experimentariam descanso na terra prometida. Deus se indignou contra eles por causa da sua incredulidade. Que coisa impressionante, não é? O povo experimentando diariamente, o maná descendo do céu todos os dias, codornizes caindo no arraial para eles comerem carne até se fartar, água tirada da rocha, né? A nuvem protegendo o arraial do sol causticante do deserto de dia, o fogo, a coluna de fogo, aquecendo o arraial e espantando os animais ferozes do arraial à noite, iluminando o arraial à noite, esse fogo diário e essa nuvem diária, tudo ali, e os israelitas vendo isso, os seus sapatos e as suas roupas não se envelhecendo durante todo esse período, e ainda assim
eles duvidaram da palavra de Deus, que eles entrariam na terra e dominariam a terra. Então, por causa dessa incredulidade, eles deixaram de gozar a bênção de entrar na terra prometida. Morreram no deserto. Mas Deus manifestou, então, a sua misericórdia com obras e sinais maravilhosos para suprir as necessidades do povo. Deus não abandonou o povo. Ele simplesmente não deixou que eles entrassem na terra prometida, mas não abandonou o povo. E para suprir as necessidades do povo, ele e toda aquela geração recebeu diariamente bênçãos de Deus, como acabamos de dizer. Mas eles não puderam entrar em Canaã, né? É, mesmo que isso incluísse Moisés, né, que também não entrou na terra, e somente entraram dos que saíram do Egito, Josué e Caleb. Deus, então, está usando este acontecimento real para que ele sirva de estímulo aos crentes judeus, né, aos cristãos judeus que agora creram em Jesus, mas estão sendo tentados a deixar de crer em Jesus, né, deixar a voltar ao judaísmo por causa das perseguições, né, por causa daquilo que eles estavam passando de perseguições. Então, o autor da carta está demonstrando que quem fez isso no passado não herdou todas as bênçãos espirituais e perdeu a oportunidade de gozar a plenitude da terra prometida. Isto funciona como uma figura. Que figura? O autor diz: hoje, isto serve de aviso para nós. O autor está dizendo aos cristãos judeus, né? Nós somos avisados hoje por esse acontecimento do passado. Devemos ter cuidado. Devemos ter cuidado. Que cuidado? Para que não haja incredulidade no nosso coração. Então, mais uma vez, o autor está dizendo: não sejam incrédulos. Se vocês voltarem atrás, vocês estarão agindo com incredulidade. Vocês estarão agindo como os nossos primeiros pais, que deixaram de entrar na terra prometida por incredulidade na palavra de Deus. Então, não façam isso. Somos tentados a duvidar das palavras de Cristo e dos apóstolos, porque não estamos vendo as promessas serem cumpridas. Mas isso não significa que não vão ser cumpridas. A incredulidade na palavra de Deus não afasta dele, não nos afasta dele, definitivamente. Se nós tivermos incredulidade, mas se nós estivermos tentados, né, melhor dizendo, a ser incrédulos, isso não nos afasta de Deus. Mas se formos incrédulos, isso nos afasta da palavra, não só da sua palavra, como nos afasta dele mesmo, né? Então, nós somos afastados de Deus pela incredulidade na sua palavra, porque ele é o Deus vivo. E nós precisamos, então, crer na palavra dele. Cristo é o supremo objeto da fé. Essa é mais uma conclusão que o apóstolo, o autor da carta, fala a respeito de Jesus, né? Cristo é o supremo objeto da fé. Então, o autor está dizendo que, sabendo que a incredulidade, a dúvida sobre as promessas de Deus feita ao povo, nos afasta dele, qualquer incredulidade ou dúvida permanente, né,
sobre as promessas de Deus nos afasta dele, vai diminuindo a nossa fé, se nós alimentarmos dúvidas no nosso coração. E então ele exorta, devemos nos exortar mutuamente, cada dia, congregando-nos fraternalmente. Olha só o que ele está dizendo, que a congregação, a reunião dos irmãos durante os dias da semana, nos ajuda a estimularmos uns aos outros a fé, exortar-nos mutuamente cada dia. Então, cada um de nós tem o dever de exortar ao outro irmão. Cada um de nós tem o dever de utilizar a palavra de maneira equilibrada, de maneira amorosa, de maneira fiel, para que nós nos estimulemos uns aos outros a guardar a palavra do Senhor, congregando-nos fraternalmente. Congregar fraternalmente significa que não deve haver nenhum tipo de rixa, nenhum tipo de confusão, nenhum tipo de limitação de perdão, nem qualquer outro tipo de retaliação entre nós, não é? Porque nós devemos nos congregar em amor e nos estimularmos uns aos outros a sermos instrumentos de Deus na vida uns dos outros. E para quê? Para que a palavra de Deus nos gere no nosso coração esse desejo de sermos cada dia mais crentes em Jesus Cristo, porque ele é o supremo objeto da nossa fé. Também, ele quer que nós não deixemos essa prática para depois estimular-nos uns aos outros, pois devemos estimular uns aos outros a perseverança no tempo que se chama hoje. Ou seja, o autor está dizendo, não deixar essa prática para depois, né? Não vamos falar assim, depois eu vou para a igreja, ou depois eu me reúno. Não, é agora, o tempo é agora. Devemos nos reunir sempre que pudermos, não deixar essa prática para depois, porque devemos nos estimular uns aos outros a perseverar no tempo que se chama hoje, né? Qual que é o tempo que se chama hoje? É o agora. O passado já foi. Nós não temos nenhum poder sobre ele. O futuro não nos pertence. Também nós não sabemos qual será o nosso futuro. Não sabemos nada a respeito do que vai acontecer em seguida. Então, o tempo que nos é dado é o hoje, é o agora. Então, no tempo que se chama hoje, segundo o autor disse aqui, nós devemos nos estimular uns aos outros à prática do bem, a perseverarmos e a nos reunirmos, a nos congregarmos. Isso aí é fundamental, isso é importante. Muita gente tem a oportunidade de congregar e não congrega, né? Isso é uma demonstração parcial de desobediência, de incredulidade. Então, nós precisamos lidar radicalmente com esse e com outros pecados, né? Para que o coração não seja endurecido na rebeldia. Olha o que acontece. O autor está dizendo que, na medida em que nós resistimos e não praticamos, não praticamos aquilo que é ordenado, de nos reunirmos, de nos congregarmos, de nos auxiliarmos mutuamente, de nos estimularmos às práticas de boas obras, nós vamos endurecendo o coração. Quanto mais tempo a pessoa passa nessa circunstância, mais o coração vai endurecendo. E aí nós precisamos aprender o quê? Lidar radicalmente com esse e outros pecados, para que o coração não seja endurecido na rebeldia. É a rebelião que faz o nosso coração endurecer. E o que alimenta a rebelião é a incredulidade. Guardar até o fim, com firmeza,
a fé plena, a plena confiança, né? Guardar essa plena confiança até o fim. Essa certeza de que nós, desde o início da nossa vida cristã, depositamos a nossa fé no Senhor Jesus Cristo. O início da nossa vida cristã foi esse: depositar nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Ele é o início, o meio, depositar a nossa fé em Jesus Cristo, e o fim, depositar a nossa fé em Jesus Cristo. Então, por isso que o autor fala, né, mais tarde, nos capítulos aqui de Hebreus, ele vai dizer: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, porque é nele que nós devemos nos fixar, guardando até o fim com firmeza a plena confiança, a certeza de que ele nos deu, desde o início da nossa vida cristã, a fé verdadeira. E nós depositamos essa fé no Senhor Jesus, porque nós fomos feitos e nos tornamos participantes de Cristo. Que coisa impressionante, né? Pecadores perdidos, mortos em delitos e pecados, destinados à perdição, com a única herança, o lago de fogo. Agora, pela fé em Jesus Cristo, pela muitíssima graça de Deus, transformados em participantes de Cristo, né? Somos participantes de Cristo, assim como um corpo tem os seus membros, né? Pode ser o membro menor que existe, mas ele só é membro se ele estiver ligado ao corpo. Deste modo, é que nós somos participantes de Cristo, todos ligados vitalmente a Cristo, né? Ligados de uma maneira absolutamente vital. Mas o autor da carta ainda estabelece uma outra comparação. O exemplo dos israelitas no deserto. Nós já falamos um pouco sobre isso, mas ele repete. É interessante ver no texto que ele repete isso. Os israelitas no deserto, por incredulidade na palavra de Deus, se rebelaram. Olha como é que rebelião está ligada à incredulidade. Quando você começa a duvidar, a rebelião vai tomar conta do seu coração. Todos os que rebelaram tinham ouvido a palavra de Deus por meio de Moisés. Deus se indignou contra eles 40 anos, com os de 20 anos para cima, e todos eles caíram no deserto. Por quê? Porque eles se rebelaram e a rebelião foi por causa da incredulidade. Então, eles tiveram incredulidade na palavra que Deus falou por meio dos espias e, na sequência, eles se rebelaram contra Deus. Se rebelaram contra a palavra de Deus. E isso causou muito transtorno, que eles tiveram que passar no deserto 40 anos, né? 40 anos. Porque Deus julgou ali que os desobedientes não entrariam na terra dada por ele a Israel. Deus jurou isso, né? Que eles não deveriam, era um julgamento e um juramento de Deus que eles não entrariam para o repouso da nação de Israel na terra prometida. O grande problema, então, foi a incredulidade que gerou rebelião. Irmãos, então o texto fala exatamente isso, né? Que Deus jurou que não entrariam no seu descanso contra aqueles que foram desobedientes. E vemos, pois, que não puderam entrar, gozar as bênçãos de Deus, por causa da incredulidade que gerou rebelião no coração daquele povo. Muito bem, concluindo e fazendo aplicações, para não ficar muito cansativo,
nós vamos ver que os judeus cristãos, diante das dificuldades, estavam querendo voltar ao judaísmo. Nós já explicamos isso. A prática da lei para a salvação, isso teria, isso seria negar o sacrifício vicário de Cristo. Se eles voltassem a praticar sacrifícios para a salvação, eles estariam dizendo o seguinte: o sacrifício de Cristo não é suficiente, portanto, nós vamos voltar à prática do, dos sacrifícios da lei de Moisés. A prática da lei para a salvação seria negar o sacrifício vicário, o sacrifício substitutivo de Cristo, né? Cristo foi o nosso substituto, ele morreu não apenas nos representando, mas ele morreu no nosso lugar. Ele morreu a minha morte, ele morreu a morte de cada crente que deposita fé nele. Então, o autor demonstra desta maneira que o sacrifício vicário de Cristo é absolutamente essencial e nós devemos ter fé absoluta nele também. O autor demonstra essa superioridade de Cristo sobre Moisés. Moisés era servo e Jesus Cristo é o próprio Filho de Deus. E conforme Jesus mesmo ensinou, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, né? A verdadeira liberdade não está na prática da lei de Moisés, mas está na fé depositada na pessoa de Jesus. Então, muitas pessoas ainda hoje tentam ser salvas buscando a obediência à lei de Moisés. A obediência à lei de Moisés é impossível para todas as pessoas. Por isso que Paulo fala todos pecaram, né? Porque ninguém obedece completamente à lei de Moisés. E quem erra em nenhum ponto da lei, errou em toda a lei, porque a lei é um todo. Ela não é um monte de partes, né? Ela não é constituída de partes. Ela é um todo. E esse todo, se nós errarmos em um ponto, erramos em todos os pontos. Por isso nós não podemos depender da lei para a justificação. Agora, a justificação foi pela lei, porque Jesus veio e operou a nossa justificação obedecendo plenamente a lei. Então, Jesus conquistou a nossa salvação por obediência total, completa, permanente, definitiva à lei. Então, Jesus foi absolutamente justo e ele ganhou a nossa salvação, ele conseguiu a nossa salvação por seus méritos eternos. É por isso que quando muitas vezes a gente ora, a gente fala que a gente crê nos méritos do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque verdadeiramente a sua obra foi meritória, a obra de Jesus. A nossa não pode ser meritória, porque nós somos pecadores, mas a dele não, porque ele foi perfeito em todos os seus caminhos. E o autor, então, demonstra a superioridade de Cristo sobre Moisés, porque Moisés era servo e era pecador. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E aqui uma pergunta básica, né? Você já está completamente livre? Você ainda tem rebelião no seu coração? Tem incredulidade no seu coração? Se você não tem incredulidade no seu coração, nem rebelião, você, por que você não está se reunindo com os irmãos? Por que você não está se congregando, conforme o texto nos ensina, para nos estimularmos uns aos outros à prática daquilo que é agradável a Deus e nos ajudarmos mutuamente a crescer na fé?
Isso é importante pensar. Segundo, o perigo da incredulidade. Isto aqui é fundamental. Quando não nos congregamos regularmente, quando nós não temos essa disposição de nos congregarmos regularmente, quando não somos alimentados pela palavra de Deus, o que acontece? A incredulidade vai penetrando sorrateiramente no nosso coração. Não pensem que uma pessoa fica incrédula na palavra de Deus de um dia para o outro. Vai acontecendo na medida em que ela vai se afastando da congregação. Então, ela vai deixando de ser alimentada pela palavra e vai deixando de receber a graça de Deus por meio da palavra. E então, quando nós nos congregamos regularmente, isso é um perigo que é bem diminuído, né? Então, porque muita gente congrega, mas não congrega crendo na palavra também. É necessário congregar e crer na palavra, estudar em casa, ler e orar. E nós precisamos da congregação, porque quando somos alimentados pela palavra de Deus, é justamente na congregação. O perigo da incredulidade, então, é muito sério. Agora, uma terceira conclusão e aplicação. Os israelitas rebeldes perderam as bênçãos da terra prometida, que mana leite e mel. Deixaram de receber essas bênçãos, morreram no deserto. Os judeus cristãos do tempo do Novo Testamento, se retornassem ao judaísmo, estariam renunciando à salvação pela graça e voltando a buscar a salvação por obras. Ou seja, estariam tentando fazer esforço para ser salvos. E esta é uma situação que demonstra incredulidade e rebelião, porque deixaram de crer que Jesus já operou a salvação e deixaram de andar na congregação como Deus tem orientado aos seus filhos. E isso traz como consequência afastamento de Deus. Então, o autor está dizendo: cuidado, porque isso pode levar vocês a se afastarem de Deus, e se isso acontecer, ele não está dizendo que aconteceu, mas se isso acontecer, vocês estarão renunciando à própria salvação. Nós precisamos ter esse cuidado. E, finalmente, o autor expressa que os crentes se tornam participantes de Cristo. Isso é maravilhoso, nós já comentamos isso. E ligados a Jesus, nele inseridos, como um órgão no corpo, né? Como um órgão no corpo. Enxertados na videira, enxertados de uma maneira verdadeiramente enxertados de uma maneira verdadeiramente definitiva, né? Nós estamos enxertados nessa videira para frutificar e ligados e indissoluvelmente unidos. Os crentes estão indissoluvelmente unidos a Cristo. É uma união que não pode ser destruída, desfeita, né? Levando-nos à perseverança. Então, quem persevera, né? Perseverar é permanecer firmes no corpo de Cristo, né? Perseverantes na doutrina dos apóstolos. Né? Crer em Deus é perseverar nessa doutrina apostólica.
Então, nós precisamos de, animados pela palavra de Deus, ver a história dos judeus cristãos, né, do primeiro século, e tirar essas lições para a nossa vida, vendo que nós não, não podemos deixar a incredulidade e a rebelião entrarem no nosso coração. Nós não sabemos o final desta, o resultado final desta carta na vida dos hebreus, mas tudo indica que eles foram levados a renunciarem ao seu próprio pensamento e a permanecerem firmes, sendo, sendo capazes de, pelo poder do Espírito Santo, de andar em obediência à palavra que o autor da carta lhes enviou, que o Espírito Santo lhes enviou por meio do autor da carta. E então eles permaneceram firmes na fé por causa dessa advertência que esta carta trouxe. Que Deus bondosamente nos abençoe para que possamos crer nessa palavra e conviver com os irmãos e congregarmos e não nos afastarmos de modo nenhum da, da, da palavra de Deus. O Senhor abençoe a cada um de nós e nos prepare para amanhã, as atividades do dia do Senhor, né? O dia especial do Senhor. Todos os dias são do Senhor, mas amanhã é o dia especial porque nós vamos congregar. Congregar. Deus abençoe a todos.